Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda parte da nossa quarta aula. Continuamos aqui com as disposições do nosso Código de Normas do Estado de Santa Catarina e estamos agora a tratar do registro de imóveis. Então, peço, senhores, que tenham em mãos o bloco de exercícios. Eu vou compartilhar aqui com os senhores o código. A Lei 6.015 também ela está aberta aqui no meu computador. Vamos lá, vamos compartilhar aqui agora, para que os senhores possam ir acompanhando. O nosso exercício agora é o 14º. Vamos lá. Essa é a quarta aula, segunda parte. Ok. A matrícula poderá ser aberta a requerimento? Sim, a matrícula poderá ser aberta a requerimento, diz o artigo 660. Marcar a incorreta. A letra A verdadeira. Letra B. Registrada a instituição de condomínio, loteamento ou desmembramento, o oficial abrirá matrícula para os lotes e as unidades autônomas? Sim, exatamente, 662. Vamos lá? Que foi alterada, cuja redação foi alterada por meio do provimento número 12, de 5 de agosto de 2016. Registrada a instituição de condomínio, loteamento ou desmembramento, o oficial abrirá matrícula para os lotes e as unidades autônomas. Nós temos aqui um parágrafo único que nós não tínhamos. Fica facultada a abertura de matrícula após o registro da incorporação imobiliária por conveniência do oficial e desde que seja indicada a condição de unidade em construção. Ok. 662 e parágrafo único. Registrada a instituição de condomínio, loteamento ou desmembramento, o oficial abrirá matrícula para os lotes e as unidades autônomas. Fica facultada a abertura de matrícula após o registro da incorporação imobiliária por conveniência do oficial e desde que seja indicada a condição de unidade em construção. Letra C. Então, a letra B está verdadeira. Letra C. O oficial não está autorizado a inserir na matrícula mapa do imóvel, ainda que elaborado por profissional habilitado, correspondente à descrição da propriedade imobiliária. Falso. Está. O 663 o autoriza. O oficial está autorizado a inserir na matrícula mapa do imóvel, mas desde que elaborado por profissional habilitado. Correspondente à descrição da propriedade imobiliária. Perfeito. Letra D. É verdade a abertura de matrícula para a parte ideal de imóvel? Sim, isso é verdade. Então, a letra incorreta é a letra C. A letra D está correta. E a letra E diz que é vedada a abertura de matrícula para a parte do imóvel sobre a qual tenha sido instituído servidão. Perfeito. 664. É vedada a abertura de matrícula para a parte ideal de imóvel, parte de imóvel sobre a qual tenha sido instituída a servidão e parcela do imóvel que tenha sido onerada. Ok. Então, tudo conforme o Código de Normas. Questão 15. Relativamente à matrícula no RI, vamos marcar a incorreta. Eventuais ônus ou ações constantes do registro anterior deverão ser averbados na matrícula aberta com menção à natureza e ao valor, sendo que, para tais averbações de transporte, não são devidos emolumentos. Isso é verdade. O que diz isso é o 66, parágrafo único. Vamos lá? 66, temos aqui o 2019, 665A, então os senhores vão marcando aí aquelas que foram alterações de 2019 e 2020. 666. Eventuais ônus ou ações constantes do registro anterior deverão ser averbados na matrícula aberta com menção à natureza e ao valor. Ótimo. Por tais averbações de transporte não são devidos emolumentos. Portanto, a letra A está absolutamente correta. Letra B. Na hipótese de imunidade ou isenção de emolumentos, a determinação judicial recebida por serventia, não mais competente para a prática do ato, deverá ser instruída com as indispensáveis certidões e remetida ao ofício da nova circunscrição para abertura de matrícula. 667 ele diz exatamente isso. Na hipótese de imunidade ou isenção de emolumentos, a determinação judicial recebida por serventia, não mais competente para a prática do ato, deverá ser instruída com as indispensáveis certidões remetida ao ofício da nova circunscrição para abertura da matrícula. Ok. Aberta, letra B verdadeira, nós temos o 667. Aberta a matrícula, não mais serão realizadas averbações à margem do registro da transcrição anterior. Isso é verdade. O 668 ele diz o seguinte: aberta a matrícula, não mais serão realizadas averbações à margem do registro de transcrição anterior. Não. Deixamos de lado o livro da transcrição e agora vamos tratar só nas fichas no livro 2, registro geral. Ótimo.
para marcar incorreta. Ao se abrir matrícula para registro de sentença de uso campeão, não deverá ser mencionado o registro anterior. Não, ele deve ser mencionado sim, é o 670. Ao se abrir matrícula para registro de sentença de uso campeão, será mencionado se houver o anterior. E, por fim, a letra E diz que a abertura de matrícula, portanto, a letra D está falsa. Letra E. A abertura de matrícula para registro de terras indígenas demarcadas será promovida pela União Federal em seu nome, ocasião em que será realizada a simultânea averbação a requerimento diante da comprovação no processo demarcatório da existência de domínio privado nos limites do imóvel. Exatamente, 671. A abertura de matrícula para registro de terras indígenas demarcadas será promovida pela União Federal em seu nome, ocasião em que será realizada a simultânea averbação a requerimento diante da comprovação no processo demarcatório da existência de domínio privado nos limites do imóvel. Ótimo. 15. Questão 16. Relativamente à matrícula no RI, assinale aquela que for incorreta. Letra A. Apresentado para registro título relativo à fração ideal de imóvel, ainda não matriculado no seu todo, e desde que não seja a fração ideal vinculada à unidade autônoma, de que trata a Lei 4591, de 16 de dezembro de 1964, abrir-se a matrícula da totalidade do imóvel, tomando-se por base os elementos contidos no próprio título e nos registros anteriores das partes dos condôminos, para, na matrícula assim formalizada, proceder-se ao registro do título apresentado. Verdadeiro, verdadeiro. O que diz o artigo 675 é exatamente isso. Vamos lá? Vamos aí, vão acompanhando, hein? Os senhores têm que ter em mãos a identificação e a caracterização do imóvel, se urbano, ABC, se rural, ok. Caracterização 675, exatamente, apresentado para registro. Título relativo à fração ideal de imóvel ainda não matriculado no seu todo, e desde que não seja a fração ideal vinculada à unidade autônoma, de que trata a 4591 de 64, abrir-se a matrícula da totalidade do imóvel, tomando-se por base os elementos contidos no próprio título e nos registros anteriores das partes dos condôminos, para, na matrícula assim formalizada, proceder-se ao registro do título apresentado. Ótimo. Questão A verdadeira. Vamos lá. Apresentados mandados ou certidões para registro de penhora, arresto, sequestro, citação de ação real ou pessoal repersecutória relativa a imóvel ou qualquer outra medida de exceção e não houver possibilidade de se abrir matrícula com todos os requisitos exigidos pela 6.015 no que tange à completa perfeição e caracterização do imóvel, o oficial abrirá somente nesses casos, exclusivamente para esse fim, uma matrícula provisória com os elementos existentes para efetuar o registro pretendido. Verdade, exatamente. Isso é verdade. É o 676. Ipsis literis, 676. A matrícula provisória será encerrada por ocasião da definitiva por meio de averbação, da qual consta o número da matrícula e o livro para o qual foi transferida. Exatamente. Parágrafo 1º do 676. A provisória será encerrada por ocasião da definitiva, por meio de averbação da qual consta o número da matrícula e o livro para o qual foi transferida. Exatamente. Letra D. Na nova matrícula não se fará referência àquela encerrada? Não far-se-á sim. Far-se-á sim. A nova matrícula far-se-á referência àquela encerrada, como registro anterior, e averbar-se-á a existência de eventual ônus ou ação judicial. 676, parágrafo 2º. Perfeito. Ok. Letra D está equivocada, porque você fará referência àquela encerrada, como registro anterior, né? Letra E. O mandado, o ofício ou a certidão que contiver elementos diferentes dos constantes do registro anterior com relação à caracterização do imóvel ou à qualificação do respectivo proprietário inviabilizará a formalização da matrícula. Isso é verdade. O mandado, o ofício ou a certidão que contiver elementos diferentes dos constantes do registro anterior com relação à caracterização do imóvel ou a qualificação do respectivo proprietário inviabilizará a formalização da matrícula. Perfeito. Portanto, 16, letra D é a incorreta. Vamos lá para a questão 17. Relativamente ao registro no RI, assinale aquela assertiva correta. Aqui, ó, 676A. 676A, só um minutinho, por gentileza. 676A. Ele foi inserido aqui em 2019, maio de 2019. 676A. Verificada a multiplicidade de matrículas para o mesmo imóvel
e desde que não haja direitos conflitantes, o registrador deverá transportar os atos nelas praticados para a matrícula mais antiga e encerrar as mais recentes com a realização de anotações recíprocas. Ok. Agora, no capítulo 6 do registro, nós temos o 677, nas escrituras e atos relativos a imóveis, os interessados serão identificados pelos seus nomes e não serão admitidas referências dúbias ou não coincidentes com as que constem dos registros anteriores. Perfeito, exatamente isso. Vamos lá adiante. O registro de título relativo a imóvel adquirido com financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação para fins residenciais será realizado mediante declaração escrita do interessado, sendo relevante constar se a situação contempla ou não primeira aquisição. Isso é falso. O registro 678 ele fala o seguinte: o registro de título relativo ao imóvel adquirido pelo sistema com financiamento pelo SFH para fins residenciais será realizado mediante declaração escrita do interessado, da qual constará, caso a circunstância não esteja inserida no próprio título, se a situação contempla ou não primeira aquisição. Isso é imprescindível. É dispensável o oficial fazer constar do registro o número e a data do protocolo do documento apresentado? Não. É dever do oficial fazer constar do registro o número e a data do protocolo do documento apresentado. A sentença de separação, a letra B está falsa, com fulcro no 679. Letra C, a sentença de separação judicial ou divórcio, de nulidade ou de anulação de casamento, que versar sobre a divisão de bens, será objeto de registro, mas dependerá do percentual que tocar a cada um dos cônjuges por força da partilha, independentemente do percentual. Esse artigo é o 681, a sentença de separação judicial ou divórcio, de nulidade ou de anulação de casamento, que versar sobre a divisão de bens, será objeto de registro, independentemente do percentual que tocar a cada um dos cônjuges por força da partilha. A letra C é falsa. Letra D. Será, porém, apenas caso de registro da alteração do Estado Civil, sempre que não houver decisão sobre partilha de bens. Falso. O 681 diz que é averbação. Vamos lá? Será, porém, apenas caso de averbação da alteração do Estado Civil, sempre que não houver decisão sobre partilha de bens. Então, é isso. 681 diz que a sentença de separação judicial ou divórcio, de nulidade ou de anulação de casamento, que versar sobre a divisão de bens, será objeto de registro, independentemente do percentual que tocar a cada um dos cônjuges por força de partilha. Mas, se não houver decisão sobre a partilha, simplesmente averba a alteração do Estado Civil. Letra E. A cédula de crédito rural, comercial e industrial e a exportação será registrada no livro de registro auxiliar e, quando for garantida por hipoteca, essa será registrada no livro de registro geral com remissões recíprocas. Perfeito. Perfeito, isso mesmo. Isso é verdade. O 683, cédula rural, comercial, industrial e exportação, registrada no livro de registro auxiliar e, se garantida por hipoteca, a hipoteca registrada no registro geral com remissões recíprocas. Lá no 67, inciso 1, nós sabemos que as hipotecas legais, judiciais convencionais serão registradas no livro 2, nós já sabemos disso. A hipoteca será registrada no livro 2, mas por que eu estou a dizer isso para vocês? Ah, tá. Porque vocês já sabem que as cédulas de crédito serão registradas no livro auxiliar e a hipoteca será registrada no livro 2. Eu ia falar alguma coisa, mas me fugiu porque eu pensei em outra coisa. Mas daqui a pouco eu volto a falar com os senhores. Quando vocês fazem um curso de mnemônico, comigo, os senhores decoram, né? Todos aqueles atos do 67, inciso 1, todos os atos do 67, inciso 2 também. Decoram mesmo, né? Portanto, a 17, verdadeira, é a letra E. 18. Além das previsões legais específicas, registrar-se-ão na matrícula ou no registro de transcrição para mera publicidade o tombamento definitivo e o provisório declarado por ato administrativo, legislativo ou decisão judicial específicos. Falso. 6851 não é registro, é averbação. Muito cuidado. 684 vai tratar da averbação e do cancelamento. 685. Além das previsões legais específicas, averbar-se-ão na matrícula ou no registro de transcrição para mera publicidade, o tombamento definitivo e o provisório
declarado por ato administrativo, legislativo ou decisão judicial específicos. Perfeito. Letra A, falso. Além das previsões legais específicas, registrar-se ou não, averbar-se-ão na matrícula ou no registro de transcrição para mera publicidade as restrições às propriedades circunvizinhas de bem tombado, definitiva ou provisoriamente, 6852. Além das previsões legais específicas, averbar-se-ão na matrícula ou no registro de transcrição para mera publicidade as restrições a imóvel reconhecidas como integrantes do patrimônio cultural por forma diversa do tombamento em decorrência de ato administrativo, legislativo ou decisão judicial específica. Verdade, inciso 3. Além das previsões legais específicas, averbar-se-ão na matrícula ou no registro de transcrição para mera publicidade o decreto que declarar imóvel como de utilidade ou necessidade pública para fins de apropriação, inciso 4, 685, inciso 4, perfeito. Portanto, a letra D está falsa, porque não é registrar-se-ão, e a letra F também está em desacordo, porque o 685, ele fala que será registrado o contrato de comodato, satisfeitas as condições gerais do conteúdo e forma, né? Além das previsões legais específicas, registrar-se-ão na matrícula ou no registro de transcrição para mera publicidade, fala isso, mas essa questão está incorreta, porque não registra. Não serão registrados, serão averbados. O contrato de comodato, satisfeitas as condições gerais de conteúdo e forma. E também, ainda, os 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos adiante. Relativamente à averbação e cancelamento no RI, assinale a questão 18, portanto, letra C está correta. Agora vamos marcar a incorreta na questão 19. Para a averbação de que a execução foi admitida pelo juiz, deverá o executado apresentar ao registrador certidão fornecida pela unidade jurisdicional em que foi distribuída a execução. Não, falso. Não é o executado, é o exequente ou o procurador. Vamos lá. É o artigo 686. Apresentar ao registrador certidão fornecida pela unidade jurisdicional em que foi distribuída a execução. Ok. A letra A está, portanto, incorreta, porque não é o executado, é o exequente ou o procurador. Fácil. As outras todas estão corretas, mas só vamos indicar os artigos. Letra B. O registrador fará o protocolo e fornecerá comprovação do recebimento da documentação, vedada a exigência de autenticação dos documentos, 686, parágrafo 1º, perfeito, ok. Em se tratando de procurador extrajudicial, será indispensável no instrumento de mandato o reconhecimento de firma do mandante e a transmissão de poderes específicos, exigências dispensáveis em se cuidando de procurador judicial, 686, parágrafo 2º, ok. Para a averbação do arresto ou da penhora no ofício imobiliário, poderá o exequente ou seu procurador apresentar cópia do respectivo auto ou termo ao registrador, que fará o protocolo e fornecerá a comprovação do recebimento da documentação, vedada a exigência de certidão judicial, autenticação dos documentos ou expedição de mandado judicial. Exatamente, é o 686A. Vamos lá? Temos aqui, exatamente, para a averbação do arresto ou da penhora no ofício imobiliário, poderá o exequente ou seu procurador apresentar cópia do respectivo auto ou termo ao registrador, que fará o protocolo e fornecerá a comprovação do recebimento da documentação, vedada a exigência de certidão judicial, autenticação dos documentos ou expedição de mandado judicial. Na hipótese de entender necessário, poderá o registrador conferir a validade e autenticidade da documentação fornecida pela parte ou por seu procurador mediante contrato por malote digital ou diretamente com a unidade jurisdicional responsável pela constrição reduzida a termo. Perfeito. Esse é o 686, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Portanto, a questão 19, letra A, está incorreta. Todas as outras estão corretas. Relativamente à averbação e cancelamento no RI, assinale aquela que for correta. É facultativa a averbação da convenção antinupcial e do regime de bens diversos do legal, um registro referente a imóvel ou direito real, pertencente a qualquer dos cônjuges, mesmo o adquirido posteriormente ao casamento. Falso. Ela não é facultativa, ela é obrigatória. O 687 diz exatamente isso. É obrigatória a averbação. Letra B. Então, a letra A está falsa. A letra B. No ato de transmissão, o oficial deverá tomar as providências necessárias para que se proceda, quando for o caso, à averbação das convenções antinupciais,
tanto do comprador quanto do vendedor, a fim de garantir a segurança jurídica do negócio. Isso é verdadeiro. Verdadeiro. É o 687, parágrafo único. No ato de transmissão, o oficial deverá tomar as providências necessárias para que se proceda, quando for o caso, à averbação das convenções antinupciais, tanto do comprador quanto do vendedor, a fim de garantir a segurança jurídica do negócio. A cláusula resolutiva, letra B, verdadeira. C, então é a resposta. Letra C, a cláusula resolutiva não deve ser mencionada no corpo do registro, pelo contrário, deve sim, artigo 690. Vamos lá? Deve ser mencionada, artigo 690. Letra D. A averbação da transformação de imóvel rural em urbano, sem a prévia especialização da reserva legal, deverá ser comunicada ao Ministério Público. Não. Aqui ele está falando com a prévia. Não, com a prévia não. Sem a prévia, né? Sem a prévia. Está falso. Artigo 691, parágrafo único. O 691, perdão. É o caput. A averbação da transformação de rural em urbano sem prévia especialização da reserva é comunicada ao Ministério Público. A ausência de especialização será averbada na matrícula do imóvel. A letra D está falsa porque não é o termo da lei. Para registro de obra de construção civil, construção, reconstrução, demolição, reforma, ampliação, é necessária a apresentação de licença municipal e dos documentos exigidos pela legislação previdenciária, certidão negativa de débito, quando for o caso. A prévia averbação de construção regular é condição para o registro do negócio jurídico. A letra está equivocada, porque para registro, não, para averbação de construção civil, esse artigo é o artigo 692. O termo aqui é averbação. Mas foi revogada que agora. Era averbação, mas agora nós não temos, né? Olha só, todos revogados. E nós temos agora o 692A. Para averbação de construção civil, é necessária a apresentação de habite-se, ele está falando de licença municipal, e da certidão de regularidade fiscal para obras ou documento equivalente. Ele está falando isso. Aí temos todos esses parágrafos, né? Então, vamos considerar falso, porque nós temos aqui uma nova redação para o 692, que é o 692A. Averbação de construção civil, então você tem que exigir o habite-se e a certidão de regularidade fiscal para obras ou documento equivalente. No caso de construção em imóvel localizado na zona rural, é exigida apenas a declaração do proprietário de que naquele foi realizada a edificação. O parágrafo 2º diz que a prévia averbação de construção civil é requisito para o registro de negócio jurídico. O parágrafo 3º diz que, ausente o requisito previsto no parágrafo 2º, o título poderá ser cindido para que se faça o registro do negócio jurídico, com a averbação da necessidade de regularização como condição para atos registrais posteriores. Adiante. Portanto, letra A é falsa. Questão 21. Vamos marcar agora a incorreta e vamos tratar das certidões, né? Nós temos aqui no capítulo 8º as certidões do registro de imóveis. A certidão, marcar a incorreta. A certidão, se for o caso, mencionará a data em que o imóvel passou a pertencer ou deixou de integrar a circunscrição da serventia que expediu o documento. Exatamente, é isso mesmo. Nós sabemos que o oficial, segundo sua conveniência, poderá empregar em relação aos pedidos de certidões sistema de controle semelhante ao previsto para a recepção de títulos. A certidão solicitada com base no indicador real somente será expedida após realizadas buscas com os elementos de indicação constantes da descrição do imóvel. A certidão, se for o caso, mencionará a data em que o imóvel passou a pertencer ou deixou de integrar a circunscrição da serventia que expediu o documento. Letra verdadeira, 691, verdadeira. A certidão, se for o caso, mencionará a circunscrição a que pertencia ou passou a pertencer o imóvel indicado no documento, 6962, exatamente. A circunscrição a que pertencia ou passou a pertencer o imóvel indicado no documento, exatamente. Letra C. Ao expedir certidão que tenha por objeto atestar a inexistência de assento registral relativo ao imóvel, deverá o oficial atentar para todos os dados indicados como parâmetro de busca, comparando-os com aqueles constantes do folho imobiliário. É o 698. Exatamente, isso é verdade. Ao expedir certidão que tenha por objeto atestar a existência de assento registral relativo ao imóvel, deverá o oficial atentar para todos os dados indicados como parâmetro
de busca, comparando-os com aqueles constantes do folho imobiliário, para marcar incorreto. Então, A, B, C são verdadeiras. Ainda que parcial, vírgula, a discrepância entre qualquer das informações oferecidas pelo interessado e aquelas constantes do registro público impede a expedição de certidão negativa, desde que ressalvada expressamente a ocorrência de eventual conformidade entre os elementos, os quais devem ser explicitados em pormenor no próprio documento. Isso é falso. Ainda que parcial, não. Ainda que parcial, há discrepância entre qualquer das informações. Espera aí, isso aqui não, ainda que parcial, parcial discrepância entre qualquer das informações oferecidas pelo interessado e aquelas constantes do registro público, ainda que parcial, não, aqui não, ainda que parcial, não impede, perdão, aqui está dizendo que parcial discrepância impede, não. Parcial discrepância não impede a expedição da certidão negativa. Ainda que parcial, a discrepância, não, da forma como foi elaborada aqui não está muito bom, não. Você vai ter em mente o seguinte: parcial discrepância entre as informações oferecidas pelo interessado e aquelas constantes do registro público não impede a expedição de certidão negativa, desde que ressalvada expressamente a ocorrência de eventual conformidade entre os elementos, os quais devem ser explicitados em pormenor no próprio documento. Então, tenham em mente o parágrafo único. Essa questão não ficou muito bem elaborada. Letra E, mas foi considerada, no nosso gabarito, ela é a falsa. Letra E, o prazo de validade da certidão é de 30 dias e será obrigatoriamente nela consignado. Sim, o prazo de validade da certidão é de 30 dias e será obrigatoriamente nela consignado. Perfeito. Vamos tratar agora do capítulo 9, retificação extrajudicial, questão 22. Será caso de retificação extrajudicial se o erro decorrer do título e envolver preço, objeto ou outro elemento essencial do negócio jurídico, situação em que deverá o oficial devolvê-lo ao apresentante para um indispensável fim de retificação. Não, falso. O 701 diz exatamente o contrário. Não será caso de retificação extrajudicial se o erro decorrer do título e envolver preço, objeto ou outro elemento essencial do negócio jurídico, situação em que deverá o oficial devolvê-lo ao apresentante para indispensável fim de retificação do instrumento. Não será caso de retificação extrajudicial se o erro decorre do título, envolve preço, objeto, elemento essencial do negócio jurídico. 701 é falso, enfim, o 701 do código é verdadeiro, claro, mas faz com que a nossa assertiva A se torne incorreta. Letra B. Se do título constar omissão passível de convolução por documento de natureza particular, falso é pública. O artigo 702 diz isso. Se do título constar omissão passível de convolução por documento de natureza pública, o oficial poderá exigir sua apresentação em substituição à retificação do título, salvo se versar sobre elemento essencial ou negócio jurídico ali praticado. Correto? Ok. Então, o público ele não supre a informação pública, ele não supre se tratar de elemento essencial. Aí deve haver, sim, a retificação. O requerimento de retificação deverá ser subscrito com firma reconhecida por autenticidade, falso, semelhança. 703. O requerimento de retificação deverá ser subscrito com firma reconhecida por semelhança. A, B, C são falsas. D. Na planta e no memorial descritivo constarão os números das matrículas ou dos registros de transcrição dos imóveis confrontantes, bem como as assinaturas reconhecidas por semelhança do confinante tabulado, possuidor do imóvel, do requerente da retificação e do responsável técnico, com indicação dos nomes e qualidades dos seus respectivos subscritores. 704, exatamente. Na planta e no memorial descritivo constarão os números das matrículas ou dos registros de transcrição dos imóveis confrontantes, bem como as assinaturas reconhecidas por semelhança do confinante tabulado, possuidor do imóvel, do requerente da retificação e do responsável técnico, indicação dos nomes e qualidades dos seus respectivos subscritores. Isso é verdade. Aí nós temos aqui os parágrafos, deixe-me ver quais foram, só o primeiro e o segundo, né?
foram trazidos em 2020, julho. Caso o imóvel confrontante não tenha matrícula ou registro de transcrição, deverá ser indicado na planta e no memorial descritivo que se trata de área de posse. Quando presentes suficientes elementos de identificação e localização do imóvel na planta, o oficial poderá dispensar a assinatura dos confinantes tabulares no memorial descritivo. Ótimo. Letra E. Essa, então, a letra D está verdadeira, é o caput do 704. Letra E. No caso de imóvel rural, deve ser averbada na matrícula ou no registro de transcrição a atualização dos confrontantes, imóveis confrontantes, por meio de requerimento instruído por certidão fornecida pelo município ou outro documento hábil para as alterações pretendidas. Não é imóvel rural, é imóvel urbano que ele está a tratar. Vamos lá? No caso de imóvel urbano, deve ser averbada na matrícula ou no registro de transcrição a atualização dos imóveis confrontantes por meio de requerimento instruído por certidão fornecida pelo município ou outro documento hábil para as alterações pretendidas. Ele está a dizer aqui na questão o imóvel rural. Não. No caso de imóvel urbano, deve ser averbada na matrícula, no registro da transcrição, a atualização dos confrontantes por meio de requerimento instruído por certidão fornecida pelo município ou outro documento hábil para as alterações pretendidas. Questão 23, relativamente à retificação extrajudicial no RI, assinale a correta. Essa questão ela vai versar especificamente sobre esse artigo 706, mas vamos ler esse artigo. Nós já sabemos, já vimos o 705. 706. Na manifestação de anuência ou para efeito de notificação, se os proprietários ou ocupantes dos imóveis contíguos forem casados entre si e incidindo sobre o imóvel com união ou com posse, bastará a manifestação de anuência ou a notificação de um dos cônjuges apenas. Na hipótese de o casamento ser, na manifestação de anuência ou para efeito de notificação, na hipótese de o casamento ser regido pelo regime de separação de bens ou de um imóvel não estar sujeito à comunhão decorrente do regime de bens ou à composse, será suficiente a notificação do cônjuge que tem a propriedade ou posse exclusiva e, na manifestação de anuência ou para efeito de notificação, a União, o Estado, o município, suas autarquias e fundações poderão ser notificados por intermédio de sua Advocacia Geral, Procuradoria, que tiver atribuição para receber citação em ação judicial. 706, inciso 1. Na manifestação de anuência ou para efeito de notificação, se os proprietários ou ocupantes dos imóveis contíguos forem casados entre si incidindo sobre o imóvel com união ou com posse, será dispensada a manifestação de anuência ou a notificação de um dos cônjuges? Não, bastará a manifestação de um deles. Letra A, falsa. B. Para a manifestação de anuência ou para efeito de notificação na hipótese de o casamento ser regido pelo regime de separação de bens ou de o imóvel não estar sujeito à comunhão decorrente do regime de bens ou à composse, será desnecessária a notificação do cônjuge que tenha a propriedade posse exclusiva. Falso. Suficiente. Será suficiente. 706.2. Na manifestação de anuência ou para efeito de notificação, a União, o Estado e o município, suas autarquias e fundações poderão ser notificados por edital falso, intermédio de sua Advocacia Geral, Procuradoria, que tiver atribuição para receber citação em ação judicial. Ainda que necessário, letra D, a retificação, o oficial não poderá realizar diligências e vistorias externas. Isso é falso, que ele poderá. Artigo 707, inciso 1. Realizar, mediante justificativa prévia, arquivada em serventia, diligências e vistorias externas, com a certificação do resultado, os autos do procedimento. E, por fim, a letra E, portanto, é a verdadeira. Se necessário a retificação, o oficial deverá utilizar documentos e livros mantidos na serventia com a juntada aos autos de certidão dos assentos consultados. Artigo 707. Se necessária a retificação, o oficial deverá utilizar documentos e livros mantidos na serventia com a juntada aos autos de certidão dos assentos consultados. 707, inciso 2. Vamos aqui para a nossa antepenúltima questão. Já estamos a terminar. Questão tranquila, né? Todas as letras da lei. O objetivo aqui mesmo é que os senhores fiquem exímios, conhecedores, né? Se tornem exímios conhecedores aí dos termos legais do Código de Normas. Questão 24. Relativamente à retificação extrajudicial no RI, assinale aquela que for correta. Na hipótese de ser apresentado no curso do procedimento retificatório, eu peço perdão porque aqui a vedação da janela não é das melhores, o que não ocorre no meu escritório. Mas tudo bem, isso não vai ser impedimento para que nós
continuemos aí com as nossas aulas, né? Na hipótese de ser apresentado no curso do procedimento retificatório, título transmissível de domínio dotado de descrição imobiliária diversa da pretendida com a retificação, deverá o adquirente ser notificado para em 10 dias falar nos autos? Não, 15 dias, 709. Na hipótese de ser apresentado no curso do procedimento retificatório, título transmissível de domínio dotado de descrição imobiliária diversa da pretendida com a retificação, deverá o adquirente ser notificado para em 15 dias falar nos autos, artigo 709. Atendidos os requisitos legais e normativos, o oficial averbará a retificação no prazo máximo de 5 dias, contados da data do protocolo do requerimento falso, 30 dias, artigo 710. Atendidos os requisitos legais e normativos, o oficial averbará a retificação no prazo máximo de 30 dias. Letra C. O oficial negará a retificação sempre que não puder verificar que o registro corresponde ao imóvel descrito na planta e no memorial descritivo. 711, inciso 1. O oficial negará a retificação sempre que não puder verificar que o registro corresponde ao imóvel descrito na planta e no memorial descritivo. Perfeito. E ainda, então essa é verdadeira, o oficial não negará a retificação ainda que não conseguir identificar. Não, ele negará a retificação sempre que não conseguir identificar todos os confinantes tabulares do registro a ser retificado. 711, inciso 2, letra D, falsa. E na retificação das divisas ou medidas, é obrigatório ao oficial a abertura de matrícula com encerramento anterior e a averbação dos ônus existentes. Facultativo, é o que diz o artigo 712. Na retificação das divisas ou medidas, é facultado ao oficial a abertura de matrícula com o encerramento anterior e a averbação dos ônus existentes. Questão 25. Força, pessoal. Vamos lá. Temos mais só 2 questões. Vamos tratar agora do parcelamento do solo, capítulo 10º. Permitido ao oficial é marcar a correta. É permitido ao oficial proceder ao registro de venda de parcelas de loteamento ou desmembramento não registrado. É vedado. 713, inciso 1. É permitido ao oficial proceder ao registro de fração ideal de condomínio não aprovado pelo município. É vedado. 713, inciso 2. É permitido ao oficial proceder ao registro de fração ideal com localização, numeração e metragem certa. É vedado. É vedado ao oficial, 713. É vedado ao oficial proceder ao registro de fração ideal com localização, numeração e metragem certa. Letra D. É vedado ao oficial proceder ao registro de qualquer forma de instituição de condomínio ordinário que desatenda aos princípios da legislação civil ou que, de modo oblíquo e irregular, caracterize parcelamento do solo urbano. Verdade. É o inciso 4º, 713. Qualquer forma de instituição de condomínio ordinário que desatenda aos princípios da legislação civil ou que, de modo oblíquo e irregular, caracterize parcelamento do solo urbano. É permitido ao oficial proceder ao registro de escritura pública ou contrato particular que verse sobre promessa de compra e venda de propriedade imobiliária e implique parcelamento irregular do solo urbano ou fracionamento incabível de área. Não, é óbvio que não, pessoal. Isso é falso. Esse é o artigo, é vedado. Proceder ao registro de escritura pública ou contrato particular que verse sobre promessa de compra e venda de propriedade imobiliária e implique parcelamento irregular do solo urbano, fracionamento incabível. É vedado. Por fim, a questão 26, então esse é o 713, incisos. Questão 26, relativamente ao parcelamento do solo, assinale a incorreta. As frações ideais não poderão estar expressas sem distinção em percentuais, frações decimais ou ordinária ou área. Não. O que diz o artigo 714? As frações ideais, elas poderão estar expressas sem distinção em percentuais, frações decimais ou ordinárias ou área. Artigo 714. Portanto, a incorreta é a letra A. Todas as outras estão corretas, mas vamos aí ao fundamento legal. Diante de indícios da existência de loteamento clandestino, o oficial noticiará tal fato ao representante do MP com remessa de cópia da documentação disponível. Isso é verdade. Vamos lá. 717. Letra C. Fica sujeito ao registro especial o desmembramento de terreno situado em via e logradouro público, oficiais integralmente urbanizado, ainda que aprovado pelo município, com expressa dispensa de o parcelador realizar quaisquer melhoramentos públicos. 718. Fica sujeito a registro especial o desmembramento de terreno, inciso 1, situado em via e logradouros públicos, oficiais,
integralmente urbanizado, ainda que aprovado pelo município, com expressa dispensa de o parcelador realizar quaisquer melhoramentos públicos. Assim, então, espaço verdadeiro, confinamento 718, inciso 1. Fica sujeito a registro especial o desmembramento de terreno em que houver construção, ainda que comprovada por documento público adequado, exatamente 718, inciso 2. Fica sujeito a registro especial o desmembramento de terreno em que houver construção, ainda que comprovada por documento público adequado. No desmembramento, o oficial examinará com seu prudente critério e baseado em elementos de ordem objetiva, especialmente na quantidade de lotes parcelados, se o caso contempla ou não hipótese de incidência do registro especial. Ponto. Na dúvida, o oficial submeterá o caso à apreciação do juiz dos registros públicos. Exatamente. Artigo 719. E parágrafo único. No desmembramento, o oficial examinará com seu prudente critério e baseado em elementos de ordem objetiva, especialmente na quantidade de lotes parcelados, se o caso contempla ou não hipótese de incidência do registro especial. Na dúvida, o oficial submeterá o caso à apreciação do juiz dos registros públicos. Então, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa quarta aula, e eu espero que os senhores aí estudem com afinco, com garra, e façam os exercícios, revejam as aulas na velocidade 2 no YouTube e se preparem aí com disciplina, né? Nos encontramos na nossa próxima aula, na quinta aula. Então, muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima quinta aula. Até mais, tchau.